Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 15, a face oculta do adultério. É o tema da mensagem. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 15. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com homens, papo reto, né? E eu cheguei em casa, tinha estudado o dia todo, e falei com o Joe, né? Joe, não é o que eu preparei. Cheguei triste, porque eu sabia que não era o que eu preparei. Cheguei em casa 11 horas e a mensagem era essa. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, do Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi, dizendo, estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe, envie-me Urias, o Hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias, desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do Senhor e não desceu para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias, você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessa. Então Davi disse a Urias, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia, o seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do Senhor e não foi para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Davi é um dos personagens mais celebrados da Bíblia, um grande homem de Deus, um grande homem da Bíblia, escolhido desde moço para lutar as lutas do Senhor. Ele conquistou os reinos ali do entorno de Judá e de Israel, reinos que não eram conquistados desde a época de Josué. Josué não conquistou aqueles reinos, Davi conquistou. Ele projetou o templo, ele que levantou a oferta para a construção do templo. Ele deixou tudo pronto, a planta e a oferta. Tanto que o templo deveria ser chamado Templo de Davi, não Templo de Salomão. Davi venceu os grandes inimigos. Ele que preparou Israel para viver o período áureo
a grande prosperidade, o período de paz que Salomão desfrutou, que fez de Salomão o que ele se tornou. E além de um grande guerreiro, Davi também foi um compositor de inúmeros salmos. A Bíblia o chama de doce, suave, mavioso salmista. Um homem segundo o coração de Deus. Davi é realmente um homem de feitos impressionantes. Mas aqui nessa passagem, segundo Samuel, capítulo 11, nós não conseguimos ver esse grande homem. Ao contrário, o que nós vemos aqui é um verdadeiro criminoso, um crápula, um homem sem escrúpulo. Eu confesso que no início da minha fé, quando eu lia textos como esse texto especialmente, que causa repugnância, que causa vergonha, eu não entendia por que a Bíblia tinha histórias como esta. A resposta é muito simples, porque ela é a palavra de Deus e não a palavra de homens. Monteiro Lobato escreve uma história sobre os bandeirantes. Ele diz que Dona Benta está lendo uma história para Pedrinho sobre os bandeirantes. E Monteiro Lobato narra os bandeirantes como homens cheios de cobiça, homens gananciosos, movidos pelo interesse, pela riqueza. E os bandeirantes que levaram o Brasil, avançaram, né, pelo interior do Brasil. Mas ao avançar pelo interior do Brasil, dizimaram tribos indígenas, escravizaram muitos indígenas, né, mataram muitos. Então Monteiro Lobato os pinta como homens perversos, como homens maus, mais selvagens que os indígenas. Aí Pedrinho pergunta a Dona Benta e diz: mas vó, como que a história descreve os bandeirantes como heróis? Por que tem nomes de ruas, nomes de praças em homenagem aos bandeirantes? Aí Dona Benta conta uma história, diz que à entrada de uma cidade se erguia uma grande estátua de mármore de um homem matando um leão, a mão desarmada, estrangulando um leão. E um leão passando por ali, olhou para aquela escultura e disse: se os leões fossem escultores, essa estátua seria bem diferente. Moral da história: os homens não costumam falar sobre os seus erros. Os homens vão esculpir sua história da maneira que eles sejam retratados como heróis. Se a Bíblia fosse a palavra de Davi, certamente a escultura seria de Davi matando um urso, Davi matando um leão, Davi vencendo Golias, e não esse Davi criminoso. Esse texto, na verdade, é a prova de que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Porque a Bíblia mostra o homem como um ser frágil. A Bíblia mostra o homem como um ser imperfeito. Você não é de aço inoxidável. Você é imperfeito, você é pecador, você é frágil. Você depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu que estou pregando aqui, eu estou aqui não é porque eu tenho algum mérito, eu estou aqui simplesmente é a prova viva da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É assim que a Bíblia nos descreve, como cego, pobre, miserável e nu, é o que somos. O grande rei Davi, afinal de contas, não era diferente de nós. E talvez por isso seja tão admirado. O que ele era muito intenso. Ninguém aqui deu uma oferta de toneladas de ouro como Davi deu. Então ele era um cara muito intenso. Ele era um cara capaz de grandes feitos, mas também de grandes pecados.
mas ele é admirado por ser um herói humano. Davi não era um super-homem, aquele cara que a bala bate nele e resvala, aquele cara que para um trem, aquele cara que é intocável, sabe? Que acorda assim, o cabelo não está nem despenteado. Não, Davi era aquele cara que sofre, era aquele cara que parece muito com a gente, aquele cara que chora, aquele cara que tem angústia. Está mais para o Homem-Aranha, que não tem dinheiro para pagar as contas em algum momento, muito humano. Talvez por isso ele se torne esse herói que tanto nos encanta, porque ele é muito humano como nós. Essa tragédia, ela acontece, o texto começa dizendo, quando os reis costumavam ir à guerra, mas Davi não vai à guerra. Davi fica no seu palácio, porque esse era um tempo diferente na vida de Davi. Davi não era mais aquele menino fugindo de Saul. Davi não era aquele rapazote com medo, dependente de Deus, pobre. Davi agora era um homem rico e poderoso. Ele havia se tornado o rei mais poderoso da região. Todos os reis do seu entorno eram seus vassalos, seus escravos, lhe pagavam tributos. E ele acreditava que não precisava mais lutar. Então, ele já havia, inclusive, vencido os amonitas. No capítulo 10, um capítulo anterior, mostra isso. Ele manda Joabe, mas a estrada já estava pavimentada, o bife já estava amaciado. Ele diz assim, eu não preciso mais lutar com os amonitas, já os vencemos. Então, Joabe, vai lá, termina o serviço. Eu vou ficar aqui no meu palácio, curtindo a primavera. E então Davi manda Joabe para conquistar a cidade de Rabá, a capital dos amonitas. Aquele tempo de dificuldade já tinha passado. Davi agora não dependia mais de Deus como dependia antes. Agora era um novo tempo na vida dele. Davi agora era um homem temido por reis. Davi agora era um homem que havia feito nome nas inúmeras batalhas que havia vencido. Davi agora era um homem famoso entre os povos. O nome de Davi era cantado em canções entre as mulheres. Só que aquela segurança que Davi estava vivendo dentro do palácio era uma segurança aparente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, nos alerta. Paulo diz assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Davi não sabia, mas naquele palácio ele estava correndo sério risco. Aquela segurança que, na verdade, era o início do declínio de Davi. Está longe da guerra, está longe do campo de batalha, era um verdadeiro risco para Davi. Ele estaria muito mais seguro se estivesse no campo de batalha. Ele estaria muito mais seguro se estivesse dependendo de Deus, se estivesse clamando, precisando de Deus, sabe? Por isso, muitas vezes, Deus nos permite passar por certas lutas e permanecer em certas lutas, porque enquanto estamos nessas lutas, nós continuamos dependendo dEle, nós continuamos clamando, nós continuamos orando. Então, Deus nos deixa para que a gente continue clamando e dependente, sendo humilde e buscando Ele. Davi não sabia, mas ele estava correndo sério risco enquanto descansava no seu palácio. O versículo 2 diz, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Sem fazer nada, Davi acorda da sua cesta. Deve ter comido uma comida real, não sei, fazão, uma lagosta, uma costela com batata, galinha com quiabo, caipira, obviamente. E tira aquela soneca, vai para a guerra. Quando ele acorda da sua soneca, ele vai para a janela. Como é que é a janela em inglês? Windows. Ele vai para o Windows. Vai ver as modas. Mente vazia, agenda livre.
vai ver o que está acontecendo, e do alto da sua casa. Um dia você vai a Jerusalém. Amém. Você vai a Jerusalém. E tem a cidade de Davi, fica dentro da Jerusalém antiga, uma cidade menor ainda. E você vai ver que a casa de Davi, o palácio, ficava no alto. Então, da casa de Davi, ele poderia ver a casa dos seus súditos, era a casa mais alta. Provavelmente a casa de Urias e a casa de Batseba ficava numa posição em que Davi podia ver perfeitamente o terraço da casa dele. E Davi vai ali, e Davi de repente começa a ver os lugares, os sítios, os sites. E de repente ele se depara com um site interessante. Que legal. Uma linda mulher tomando banho, e ele para ali, e ele fica olhando aquilo. Davi fica curioso e deve ter se perguntado, quem é aquele avião, gente? E de repente chega a informação, pergunta em algum chat privado, é Batseba. Mas alguém diz, é mulher de Urias. Caramba, que frustrante. Mulher de Urias é casada. Deve ter pensado Davi. Podia ser solteira, porque Davi já tinha várias esposas. Davi tinha dezenas de concubinas. Mas pior, ela não era apenas casada. Ela era casada com um amigo seu. Ela era casada com um soldado chegado, um soldado leal, conhecido. Urias era um soldado próximo de Davi. E Davi sabia que era errado olhar para ela, desejá-la, tocá-la. Mas, sabe, a mente de Davi estava cheia de segundas intenções. O coração de Davi estava cheio de maldade. E quem poderia impedir Davi? Ele estava sozinho. O marido não poderia impedir, porque o cara estava na guerra, tadinho. Estava longe. Um servo de Davi poderia dizer, Davi, não faça isso, está louco. Ele mataria o servo, cortaria a cabeça. Ninguém se atreveria a falar com o rei. A própria Batseba poderia oferecer algum tipo de resistência, mas ela não teria força para resistir ao arsenal do rei. O cara era o rei, manda chamar, famoso, poderoso, bonitão, rico, manda. Especialmente com o marido longe de casa há séculos. Só o próprio Davi poderia frear-se. Eu quero, eu gostaria, ela é linda, mas eu não vou fazer isso. Eu não posso. Mas faltou força de caráter. Faltou a capacidade de responder positivamente aos princípios. Sabe, eu sei que eu não posso fazer aquilo, embora eu queira, embora eu deseje, embora ninguém esteja vendo, mas embora não vá ter nenhuma punição, porque eu posso fazer, mas eu não vou fazer, porque eu sei que isso é errado. Quando eu não consigo responder positivamente a um princípio, isso é falta de caráter. O ladrão tem princípio. O que mente tem princípio. O que trai tem princípio. Ele não tem caráter. Diante da oportunidade, ele cede. Quando o outro não está vendo, ele mente. Diante da pressão, ele trai. A vontade de pecar havia tomado o coração do rei. Decidido a pecar, ele manda chamá-la. E vindo até ele, eles têm relação. E concluído o ato sexual, ela volta para casa e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Mas nem Davi, nem Batseba contavam que a natureza iria seguir o seu curso para a sobrevivência da espécie. E no versículo seguinte, temos: e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Estas são as únicas palavras de Batseba. A Bíblia não diz nenhuma outra coisa. As únicas palavras que Batseba diz na Bíblia são essas: estou grávida. Mas que palavra, irmão? Ela não diz mais nada, ela só diz isso: estou grávida. Mas foi uma bomba atômica. Isso mudou tudo. Mudou o cenário. Davi disse: estou enrascado. Entrei numa furada. Que saída a lei apontava para Davi?
Uma saída muito simples seria a de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Davi poderia ter chamado algum doutor da lei. Qual é a saída? O que é que a lei diz para mim? Levítico 20, 10 diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Eu tenho para mim que Davi não simpatizou muito com essa solução. Ele falou, não, pula, vamos para outra. Essa não é legal, não. Pastor, como nós apontaríamos para hoje uma solução para Davi, se Davi viesse ao meu gabinete pastoral? Primeira coisa, eu descartaria completamente o aborto, né? O crime de aborto. Mas vamos aconselhar Davi. Primeiro, encare a verdade. Assuma. Porque, cara, você mandou um servo chamar ela, já tem um boato no palácio, está todo mundo sabendo o que você fez. Então não adianta encobrir. Segunda coisa, chama Urias e manda ele de volta para a terra dele com a mulher dele. Com recursos, porque você vai tirar ele do exército, então ele não pode ser punido. E se a mulher quiser deixar o filho, assume de boa. Se ela quiser levar, também dá dinheiro para o bebê. Depois disso, chama um dos seus filhos adultos e abdica do trono temporariamente. Sai de cena. Você está em pecado. Deixa um filho seu assumir o trono. Vai doer, Davi. Vai ser um remédio amargo. Mas espera um tempo, até ver o que Deus vai fazer com você. Porque o mal está feito. Esse seria meu conselho, como pastor. Mas o que Davi faz? Davi, ele não faz isso, ele não abdica do trono temporariamente. Davi não assume o seu erro. Davi tenta encobrir o seu pecado. Davi manda chamar Urias do campo de batalha. Ele manda um recado, chama Urias. E quando Urias chega diante dele, ele diz assim, Urias, e aí, como é que está a guerra lá? Tudo legal? Está tudo bem? Como é que está Joabe? Está tudo legal lá? E aí, está lutando muito? Está difícil? Calor, né, rapaz? Dia difícil? Rapaz, como é que está lá? Legal, tá bom, né? Essa guerra, estamos vencendo? Tá o quê? 5-4? 6-4? Estamos ganhando, tá bom, né? Cara, tu merece um descanso, rapaz. Tu merece, tô sabendo que tá ralando muito. Vou te dar um descanso, tá bom? Vai para casa lá, fica com a esposa. Tu merece, rapaz. Tu é meu chapa, tu é meu camarada, meu chegado e tal. Fica lá com tua esposa, dorme um pouquinho lá com ela e tal, entendeu? O que é que Davi queria? Ele tá nem aí para Urias, meu irmão. Ele queria limpar a barra. Porque se funcionasse, estava tudo certo. Quando o garoto nascesse, quem era o pai? Era Urias, meu irmão. Não tinha ratinho para fazer exame de DNA. Pastor, mas é ruivo. E daí? É filho de Urias. Ele veio em casa, dormiu. Acabou, estava tudo certo. Só que ele não contava com uma coisa. O quê, pastor? Urias não foi para casa. Urias dormiu na porta do palácio. Não, eu não vou para casa. Mas, rapaz, você não está longe de casa há um tempão. Tu não está com saudade da mulher, não? Tô, mas eu não vou. Como é que eu vou para casa? Os meus companheiros, o meu general está lá no relento. E eu vou lá ficar no bem bom. Não, eu não vou, não. Eu vou ficar aqui. Eu não vou. E complicou, irmão. Complicou. O cara não queria ir para casa. Aí Davi pensa. Então fica aqui. Eu vou pensar. Aí Davi tem um plano B. Melhor, o plano P. P de porre. Davi fala assim, eu vou dar um porre nesse cara. Vou deixar ele alegre, que ele vai ficar feliz. Porque quando ele tiver com porre, irmão, o cara com porre, aí eu conduzo ele e faço. Quando ele começar a falar, não é porque eu estou na tua frente, não, mas eu te considero pra caramba. Né? Não é porque eu estou na tua frente, não, mas tu é meu amigo, Abel. Tu é meu amigo. Pode pedir, se tu quiser, que tu é meu amigo. Quando ele começar a falar isso, pronto, eu vou falar. Então vai para casa, dorme com... Mas, irmão, Davi embebeda do cara. Quando o cara está mais melado que pau de galinheiro, Davi diz, meu filho, vai para casa, pode ir para casa. Sabe o que é que Urias faz? Não vou para casa não. Urias de novo dorme na porta do palácio. Que coisa. Mas novamente Urias decide não ir para casa. Mesmo bêbado, Urias demonstra ter mais caráter do que Davi sóbrio. Davi então toma uma sórdida, uma indigna, uma funesta decisão. Com extrema perversidade, Davi escreve uma carta para Joabe,
pedindo para colocar Urias na frente de batalha. Urias entende, claro. Urias entende. Urias não, Joabe entende. Porque Urias não abre a carta. E ele dá a carta para o próprio Urias levar. Uma carta selada. E Urias leva na mão a sua própria sentença de morte. Algum tempo depois, Davi fica sabendo da morte de Urias. E não somente Urias morre, alguns outros homens morrem. Davi pede para Urias ficar na frente de batalha e Joabe coloca ele perto dos muros da cidade. E ele é morto. E inocentes morrem. Efeitos colaterais. Tudo para encobrir o pecado de Davi. Inocentes precisam morrer para encobrir a trama contra Urias. O versículo 27 do capítulo 11 diz: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu, a Batseba. Bet, há muito tempo isso atrapalha a vida de gente, né? A recolheu em sua casa e lhe foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Parecia que tudo tinha se resolvido. Davi era rei, ninguém ia contestá-lo. Se alguém viu, ninguém ia falar nada. Ou seja, o pecado foi um sucesso. Sucesso total, irmão. Não foi excluído. Era o rei. Continuava rico. Continuava no trono. Só que o capítulo 11 termina com uma frase aterradora. Diz: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Todo o capítulo 11 é Davi mandando alguém ir. Mandando alguém vir. No capítulo 12 é Deus que manda alguém ir. Capítulo 12 Deus manda Natã ir até Davi. E o profeta Natã chega até Davi no capítulo 12 e decide contar uma historinha para Davi. Natã chega até Davi e diz assim: eu tenho uma história para te contar. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha uma pequena cordeira que comprara e criara. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Quando Davi ouviu isso, meu irmão, o senso de justiça de Davi foi no vermelho. Davi disse: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Natã disse: tu és este homem. Deus havia mandado Natã confrontar o pecado de Davi. O que ele fez não ficou impune. Havia uma conta a pagar, escute, e a conta não era pequena. Deus iria cobrar em espécie e na mesma moeda. A primeira sentença foi proferida pelo próprio Davi. Porque Davi, ele diz assim, olha, e pela cordeira, ele diz, falando sobre o homem rico, tornará a dar quadruplicado, Davi diz, movido pela ira, ele tem que pagar 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. De fato, Davi, que era o homem rico da história, ele teve que pagar com 4 filhos. O bebê morreu, Aminon morreu, Absalão morreu, Adonias morreu, até que a paz se instalasse. Perdeu 4 filhos, por causa desse pecado. Até na sua casa depois vem a tríplice sentença proferida pelo profeta Natã. Natã diz: você quebrou a aliança, então a espada não se apartará da sua casa. Natã diz assim: você cometeu o pecado de adultério, cobiça, adultério, mentira, tudo em oculto. Suscitarei a tua casa o mal contra ti, as tuas mulheres serão tomadas, só que à plena luz do dia. Você deu lugar que inimigos blasfemassem do Senhor. Esta criança, fruto desse adultério, morrerá. As únicas palavras de Davi estão no versículo 13, ele diz: pequei contra o Senhor. Davi confessa. Davi, ele não dá desculpas. Davi não diz assim: olha, ô profeta,
Era um período difícil da minha vida, sabe, profeta? Eu estava fraco naquele dia, eu não tinha orado. Profeta, você sabe como é que é? A carne era fraca. Profeta, qualquer um cairia. Ela era uma mulher muito bonita. A culpa foi dela, que ela estava tomando banho quase despida. Ele não deu desculpa. Ele sabia que estava errado. Ele assumiu, porque é assim que um homem faz. Pequei contra o Senhor. E diante da confissão, o profeta disse, também o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás, porque tinha mais um castigo, ele morreria. 3 coisas importantes acontecem aqui. Primeiro, Davi reconhece o seu pecado. Segundo, Deus perdoa o pecado dele. Terceiro, Deus mantém as consequências. Há uma diferença muito grande entre o perdão dos pecados e as consequências do pecado. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Esta passagem me ensina que a raiz do pecado, primeiro, me ensina que a raiz do pecado está no coração da gente. Está no coração do homem. O adultério não é culpa do seu cônjuge. O adultério é culpa daquilo que nós permitimos entrar no nosso coração. O pecado acontece por causa daquilo que nós permitimos e acalentamos dentro de nós. Por isso, Provérbios, capítulo 4, 23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que foi construído, toda a fama, toda a riqueza, toda a família, todo o império, anos de trabalho, ruiu num instante. Mas a queda não aconteceu num instante. A queda começou no momento em que o coração começou a guardar aqueles sentimentos. Escute, o desejo é instintivo. O desejo é natural, é impossível você olhar um prato bem montado e não desejá-lo. É impossível você olhar algo perfumado, bonito e não desejar aquilo. É impossível. O problema é quando eu aceito esse desejo, e eu convivo com esse desejo, e eu alimento, e eu aceito. Isso se chama fantasia, isso se chama cobiça, e aceitar isso é pecado. Quando eu aceito esse desejo, e eu convivo com ele, e eu o alimento, eu estou grávido disso. Em algum momento, ele vai nascer. Então, escute, não é culpa da mulher bonita. É você que alimenta a sua mente com fantasia. Não é culpa do seu chefe bom de lábia, mas das fantasias que você alimenta fora do casamento. O pecado começa quando eu permito que pensamentos entrem no meu coração e ali permanece. E eu não os levo cativo a Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz, cada um é tentado pelo próprio desejo. Deus disse para Caim, o pecado, Caim, jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cabe a você dominá-lo. Pastor, mas como eu posso dominar o meu desejo? Como eu posso dominar a minha natureza, irmão? Porque uma coisa é vencer o mundo. Pastor, como é que eu venço o mundo, o sistema do mundo? Se você se envolver com as coisas de Deus, o mundo fica pequenininho, irmão. Se você começar a vir para a igreja, para a oração, se envolve com os jovens, com os adolescentes, com o departamento, o mundo fica desinteressante. Pastor, como é que eu venço Satanás? Ora, jejua, ele foge de você. Agora, vencer a carne, vencer a si mesmo, isso é muito difícil. Mas eu vou te dar 3 passos. Primeiro, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Como, pastor? Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito, pastor? Andar no Espírito é ter a sua mente conectada às coisas de Deus. Andar no Espírito é você pensar nas coisas de Deus, é você pensar na palavra. Por isso que Gálatas vai falar também do fruto do Espírito. Irmão, você não consegue na força de vontade. Você não consegue na tua força. Por quê? Porque a gente é ruim. Porque a nossa carne deseja o pecado. A nossa natureza
é má. Então a única maneira de eu vencer a mim mesmo é permitir que o Espírito Santo me controle. Que eu seja dominado pelo Espírito. E como é que eu faço isso, pastor? Pensando, deixando a minha mente ser dominada pelo Espírito Santo. Uma vez por semana, 2 horas, 1 hora de culto, escute, você não vai conseguir fazer isso. Sou eu que estou pregando aqui, mas se fosse o T.D. Jakes, o pastor Silas, se fosse o anjo Gabriel, escute, não ia dar certo. Se quando você sair daqui, no seu dia a dia, você não conviver com o Espírito Santo, não vai mudar. Segunda coisa, substitua maus pensamentos por bons pensamentos. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Você não elimina pensamento forçando a mente a pensar em outras coisas. Você substitui pensamentos. Quer ver? Ó, não pense em vermelho. Que cor você pensou? Vermelho. Não pense em Paris. Você pensou na Torre Eiffel, sim ou não? Pensou. Porque não é assim. Se você não fala, não vou pensar nisso, você pensa. Não vou pensar nele, eu não vou pensar nele, você está pensando nele. Como é que eu faço isso, pastor? Para vencer, você substitui os pensamentos. Começa a pensar nas coisas de Deus. Ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Começa a mudar os teus pensamentos. Terceiro, evite o primeiro contato com aquilo que lhe tenta. Jesus diz assim, Mateus 18:9, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira para longe. Jesus não está falando literalmente, por favor. Porque ele vai dizer, se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Também, não, a gente já tem uma igreja de caolho, maneta, não é isso não. Está falando do olho e da mão porque é o primeiro contato. Se algo te faz pecar, não fica lá alisando, olhando, e diz, não, eu não vou pegar não, eu vou vencer. Não, Jesus está falando, evita o contato. Se está batendo a porta, o desejo está batendo a porta, o que você faz? Se afasta da porta, fica longe, corre, foge. Evita o contato. Faça-se cega para aquilo, faça-se cego para aquilo. Não toque, se afaste, mude de ambiente, mude de hábitos, mude de amigos. Vá para longe deles. Mude de celular, mude de empresa. O pecado rouba a paz e a alegria. Por quê, pastor? Porque a paz e a alegria são marcas da presença de Deus na nossa vida. A paz e a alegria é a indicação de que Deus está nos guiando. O salmista diz, o Senhor nos guia por águas tranquilas e por pastos verdejantes. Quando o Senhor está guiando a tua vida, vai ter pastos verdejantes, provisão. E águas tranquilas, fala de emoções, paz. Toda vez que você estiver num ambiente de perturbação, é uma indicação de que Deus não está naquilo. A Bíblia diz que em paz sereis guiados, em alegria, em paz saireis, em alegria sereis guiados. Quando Deus te guia, haverá paz e alegria e provisão. Elias, sai daí, por quê? Acabou o pão, acabou a carne, o ribeiro secou, então não tem provisão, eu tenho outro lugar para você. Deus sempre vai nos guiar por caminho de provisão, de paz e de alegria. O que é que o pecado faz? O pecado tira você do propósito, do alvo e gera tristeza. Mas é Deus que permite. 2 Coríntios 7:10 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Diga, tristeza, segundo Deus. Tem uma tristeza que vem de Deus. É a tristeza que o crente sente. Se você peca, meu irmão, e você não fica triste, você não é crente não. Tu não é crente não, irmão. Porque crente quando peca, irmão, fica triste. Crente não peca direito. Crente não consegue pecar direito. Se para você, uísque e água de coco tanto faz, tu não é crente não.
Crente não peca. Você pode dizer, eu vou pecar, mas tu peca toda hora pensando, Deus está me vendo. Quando você termina de pecar, você tem uma expectação de juízo. Você fala, meu Deus, Deus viu. Não volta agora não, você fica triste. É isso, uma tristeza segundo Deus, que te leva ao arrependimento. O Salmo 51 mostra esse Davi arrependido. Davi era alguém tão especial para Deus, por causa ele diz, Deus, não me lances da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Ele está dizendo, Deus, pode tirar o trono, pode tirar a fama, pode tirar a riqueza, mas não retira o teu espírito. Não me lanças da tua presença. Sabe, pode apagar minhas conquistas, mas não me afasta da tua presença. Os nossos pecados, queridos, escute, pode não ser o mesmo pecado de Davi. A questão não é essa. A questão é como nós reagimos quando somos confrontados com a palavra. Essa é a questão. O que eu tenho feito quando a palavra me confronta? O que você tem feito? Será que nós damos desculpas evasivas, como Saul? Não, é porque eu quis trazer os bois, Deus. Eu quis trazer esses animais para oferecer em sacrifício. Ei, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. A obediência para Deus é um culto mais agradável, é mais interessante do que qualquer louvor. Ou simplesmente a gente confessa como Davi. Não, o pecado de Davi não é para ser esquecido. Por isso está registrado na palavra, por isso eu estou pregando. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Davi não é um bom exemplo no que ele fez. A mulher de Ló não é um bom exemplo, mas está aqui na palavra. Certamente Jesus diria, lembrai-vos do pecado de Davi. Por quê? Ele está dizendo, lembre-se das consequências do que aconteceu com a mulher de Ló. Porque ela amava Sodoma e Gomorra, ela virou estátua de sal. E Jesus está dizendo, lembre-se dela. Lembre-se do pecado de Davi, o que aconteceu. Ele perdeu seus filhos, olha o que ele sofreu. A sua vida foi de guerra até o final dos seus dias. A mídia atual, ela relativiza, sabe, toda forma de adultério. Ela glamoriza o adultério. Ela promove o adultério. Não, isso não é condenável. Você viver num relacionamento aberto. Essa semana eu vi um youtuber tirando uma foto, posando ao lado das suas duas esposas. As duas grávidas. Só que era filha e mãe. Coisa nojenta. É moderno ter vários parceiros. É normal trocar de marido, trocar de mulher, como se troca de roupa, como se troca de emprego. Sou de todo mundo e todo mundo é meu também. A mocinha da novela trai, o mocinho trai, o vilão trai. E a trama é tão bem escrita que a gente torce para trair. Trai mesmo, deixa ele. Isso, ele não vale nada mesmo. Aceita, vai, a gente fica torcendo. Só que na vida real, não é tão simples assim. Pergunte a quem foi traído. Pergunte a quem traiu e perdeu sua família. Pergunte a quem está longe dos filhos. Pergunte a alguém que teve a sua vida destruída e nunca mais voltou aos trilhos. Está à base de remédios e nunca mais conseguiu se ajeitar na vida. Eu sei como pastor, porque eu atendo em gabinetes e não é nada glamuroso. Eu sei porque eu sou filho de um casal divorciado por conta de traição. Eu sei o que eu experimentei na minha vida. Eu sei o que eu passei. Eu sei os anos de terapia que eu tive que passar. Eu sei como o meu casamento foi afetado por isso. Eu sei o que crianças passam de casa em casa, jogado para ali e para acolá. Sabe, queridos, a ficção normalmente não menciona o sofrimento dos filhos. A ficção não menciona a dor, a vergonha de quem traiu e de quem foi traído.
brigam, e quando se separam, aí posam foto, estou curtindo a vida de solteiro, a vida de solteira, estou na pista. Quando chega no gabinete, chora, das lágrimas se juntarem à baba, porque são 2 anos de luto. É tudo mentira, é tudo fachada. É dor, é vergonha, é tristeza, porque foram anos de expectativa, e quando se separa, é luto, é dor, é mentira. A mídia não mostra essa face. O luto, a angústia da ruptura. Eu sei dos gabinetes. Tanto bombardeio da mídia pode nos dar a ilusão de que isso é normal. Mas quando nos lembramos do pecado de Davi, nós somos alertados da nossa natureza pecaminosa. Nós somos vacinados contra esse relativismo. E nós passamos a temer Deus e as consequências do pecado. Que Deus nos livre. Agora eu quero terminar com Mateus capítulo 1, versículo 6. Coloca aí Mateus 1, 6, por favor. Mateus 1, 6. Olha o que diz. 1000 anos depois do pecado de Davi. Quantos anos? 1000 anos. Mateus vai escrever sobre a genealogia de Jesus. E Mateus escreve assim. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Pastor, que maldade. 1000 anos depois e não esqueceu. Mencionar um pecado tão vergonhoso sobre a vida de alguém? Não, querido, não é maldade. Romanos 15, 4 diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia ensina com os erros desses homens. O que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Primeiro, esse texto é uma lembrança honrosa. Deixa ali, por favor. Deixa, eu estou ali. Esse texto foi escrito como uma lembrança honrosa para Urias. Porque merece. Esse cara merece. Mas, principalmente, esse texto é uma lembrança da graça de Deus. De como Deus foi gracioso para com Davi e com sua descendência. A graça de Deus, ela não se preocupa em esconder nossos erros. Não. Deus não está preocupado em esconder as marcas do pecado. As marcas vão ficar lá. Ah, vai. Fez tatuagem, meu irmão? As tatuagens vão ficar. Teve filhos? Não esconda. São seus filhos. Eles vão saber. Eles têm que saber. Não precisa esconder. Porque Deus não vai esconder. Perdeu tudo. Faliu. Não tenha vergonha. Não tem como esconder isso. Pastor, é o 2º casamento, é o 3º casamento. É assim, tem acontecido isso. Essa é a sua família agora. Bola para frente. Seja feliz. Não tenha vergonha. São marcas. Você tem marcas. Sabe? Pastor, tem ficha criminal. Não tem como apagar isso. Vai ter sempre um arquivo na polícia. Agora, sabe o que é importante? Nisso tudo, é que apesar das marcas, Deus te perdoou. E o passado ficou no passado. Quando olharem para você hoje, terão que dizer: Deus perdoou ele. Quando olharem para você, terão que dizer: Deus a perdoou. Deus transformou a vida dele. Deus transformou a vida dela. Quando olharem para você hoje, terão que dizer: que bom que tudo mudou. Deus tem sido bondoso. Deus tem sido gracioso com ele. Deus tem sido gracioso. As marcas são um memorial daquilo que Deus fez na tua vida. As marcas são um memorial que Deus se transformou, que Deus te perdoou, daquilo que Deus fez na tua vida. Deus vai deixar as marcas lá. Batseba foi aquela que era mulher de Urias, que teve um caso de Davi, e daí Deus perdoou. Tanto perdoou que fez parte da genealogia de Cristo. Sabe, alguém pode um dia apontar os teus erros, mas sabe o que importa? Os teus erros fazem parte do passado. Hoje você é filho, hoje você é filha, hoje você faz parte da família de Deus, hoje você participa da mesa do Senhor, hoje você é lavado, lavada, remida, aleluia, pelo sangue de Cristo, e o teu nome
está escrito no livro da vida. E naquele dia, Satanás não vai poder ler os teus pecados, porque eles estarão cobertos pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei quão terrível possa ter sido o seu pecado, ou o que você fez, talvez tão leve, que seja bem diferente de Davi. Mas sabe de uma coisa? Todos nós somos pecadores. E não importa, de verdade. O que importa é o que diz João. Ele diz: se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. Ou seja, a começar por mim, todos nós somos pecadores. Mas o mesmo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você se encontra, mas às vezes você tem um desejo de, se pudesse, recomeçar. Se pudesse passar uma borracha, se pudesse rasgar essa página da sua vida e reescrever. Não tem como rasgar, mas tem como virar a página. Tem como escrever uma nova história. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus pode pegar toda essa história e lançar num lugar chamado mar do esquecimento. Num lugar em que Ele nunca mais vai te lançar no rosto. Atos capítulo 17, versículo 30, ele diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Pastor, o que é se arrepender? Se arrepender não é ficar triste pelo pecado. Isso é o primeiro passo. Se arrepender é decidir mudar de vida. E só existe uma maneira de você mudar de vida: é convidando Jesus para fazer parte da sua história. Ele tem o poder de transformar água em vinho, realizar uma profunda e verdadeira mudança. Um pregador um dia pregava em praça pública, e ele pregava sobre o milagre que Jesus fez de transformar água em vinho. E um bêbado decidiu atrapalhar o pregador e disse assim: eu não creio que Jesus transforma água em vinho. Só se você me provar, pregador, que Jesus transforma água, me prova aí. Transforma água em vinho, transforma água em cerveja, transforma água em pinga, que eu acredito. Aí o pregador disse assim: olha, milagre é algo que não se explica, mas eu posso te provar uma coisa: que Jesus transformou as brigas do meu lar em amor, a incredulidade em fé, a pinga em pão e o farrapo de homem que eu era num pregador do Evangelho. Jesus transforma ainda a vida de um homem. Jesus transforma ainda a vida de pessoas. Ele dá sabor ao que não tem sabor, dá cheiro ao que não tem cheiro, dá cor ao que não tem cor. Ele pode transformar hoje a tua vida. Ele pode transformar o teu lar.